Então aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Bom, pessoal, esse é o nosso 7º encontro. A aula de hoje é sobre os órgãos institucionais do Congresso Nacional. Nesse caminho que a gente está fazendo de traçar, né, toda a história, toda a estratégia, todo o caminho de um processo legislativo para a efetivação de políticas públicas, a gente precisa entender como é que é o funcionamento da Casa Legislativa. No caso, a gente escolheu o Congresso Nacional. Nosso convidado de hoje é o Caio Morro, que ele é advogado, formado pela Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. É assessor jurídico do Senado Federal. Faz doutorado na Faculdade de Direito da USP. É mestre e bacharel em Direito pela USP. Ele tem graduação, um ano da sua graduação cursado na Universidade de Paris. É professor de Direito Civil e de Direito Empresarial na Universidade Católica de Brasília. É árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, CAMES. Então é alguém que pode falar com vocês porque vive no seu dia a dia do trabalho as atividades da produção de uma lei. Espero que vocês aproveitem e aguardo vocês. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com o professor Caio Morro, ele que trabalha no Senado Federal, com a experiência que ele tem no dia a dia, lá assessorando o senador Alessandro Vieira, desde questões de projetos de lei até lidar com as comissões e com a atuação muito significativa dentro do Congresso Nacional. O gabinete do senador tem sido bastante citado e referido, inclusive com premiação por uma ação bastante ativa. Então, o Caio é um dos responsáveis dentro de uma equipe que envolve outras pessoas por toda a atividade que esse gabinete produz ali no Congresso Nacional. E hoje ele vem conversar com a gente exatamente sobre isso, o funcionamento dessa máquina, dessa engrenagem que é o Senado Federal, quando se pensa na produção de uma lei, ou muitas vezes do Congresso Nacional, porque há algumas leis aí que têm necessidade de votações especiais, que envolvem as duas casas, conjuntamente, outras as casas sucessivamente. Enfim, o Caio vai explicar tudo isso para vocês, como é que é o dia a dia de quem trabalha lá e por onde passa essa tão querida lei, né? A lei que a gente tanto espera, que a gente tanto quer. Caio, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje e a palavra é sua. Muito obrigado, professora Ana Carla, pelo convite. Eu fico muito agradecido e honrado, né, de poder estar aqui falando com seus alunos. Como ela já adiantou, eu trabalho, né, no Senado com o senador Alessandro Vieira e espero poder, nesse tempo, né, em que a gente vai ficar juntos, espero poder transmitir para vocês um pouco da minha experiência e com critérios bem objetivos, né, para a gente conhecer a estrutura tanto do Congresso, né, como casa que congrega Senado e Câmara, como das casas individuais, né, do Senado e da Câmara Federal. Eu acho que pode ser uma boa ocasião para que a gente entenda um pouco mais como é que funcionam as coisas por lá. Nem sempre é fácil de entender para quem não está vivendo essa realidade, mas eu quero procurar explorar esses órgãos institucionais, né, que a gente tem no parlamento da melhor maneira possível, né, mostrando para vocês como que muitas coisas acontecem fora do plenário, né, que é aquele salão grande na Câmara e no Senado em que acontecem as sessões, né? Muita coisa acontece fora dali e geralmente essas coisas têm muita relevância no processo legislativo como um todo. Então, meu nome é Caio Morro, como a professora Ana Carla já adiantou, né? Eu deixo aqui meu contato, caso queiram falar comigo depois, estou à disposição, né, aí no Facebook e Instagram.
Vamos começar, pessoal, pelo principal, né, que são as mesas, tanto a mesa do Congresso, mesa do Senado, mesa da Câmara. As mesas são certamente o principal órgão de qualquer parlamento. Isso também em nível estadual, em nível municipal. Então, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado, a mesa da Câmara Municipal, a mesa tem um papel muito importante de condução dos trabalhos. Então, a mesa é formada por algumas pessoas, alguns parlamentares, que eu já vou dizer quais são, e esses parlamentares ficam responsáveis, especialmente na figura do presidente, por mostrar como é que os trabalhos devem ser encaminhados, por administrar os trabalhos. No Congresso Nacional, que é o órgão que engloba tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, a gente tem uma composição muito clara, né, que está prevista no regimento interno do Congresso Nacional. Então, o presidente do Congresso Nacional é sempre o presidente do Senado. Então, o presidente do Senado é concomitantemente presidente do Congresso Nacional. E aí, na sequência, nós temos as outras figuras que compõem também a mesa. O vice-presidente, né, que tem que vir da Câmara dos Deputados, o segundo vice-presidente, que tem que vir do Senado, o primeiro secretário da Câmara e assim sucessivamente. Há sempre uma alternância, né? Passando de um cargo para o outro dentro da mesa, nós temos uma alternância entre membro da Câmara e entre membro do Senado. O Congresso Nacional, pessoal, ele tem uma atuação muito importante. A mesa do Congresso Nacional, ela é chamada a atuar em uma frequência muito menor do que as mesas da Câmara e do Senado Federal. Então, como regra, a mesa do Senado Federal e a mesa da Câmara tem muito mais trabalhos a fazer, né? Elas funcionam com mais frequência e trabalham com mais frequência, porque o Congresso Nacional ele é instalado, né, a sessão do Congresso Nacional é instalada em ocasiões muito específicas. Quais são essas ocasiões? Elas estão previstas no artigo 1º do Regimento Comum do Congresso Nacional, também chamado de Regimento Interno do Congresso Nacional. O Congresso Nacional se reúne para inaugurar a sessão legislativa. Então, toda primeira sessão legislativa de cada ano começa com as duas casas juntas, reunidas no Congresso Nacional. Como o espaço físico da Câmara dos Deputados é maior do que o espaço físico do Senado Federal, as sessões do Congresso Nacional costumam acontecer na Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional também se une para dar posse ao presidente e ao vice-presidente. Então, nesse ano de 2019, né, em que assumiu o novo presidente da República, o Congresso Nacional se reúne para dar posse ao presidente e ao vice-presidente e se reunirá novamente na próxima eleição. A mesa do Congresso Nacional promulga emendas à Constituição Federal. Então, quando são PECs, quando são propostas de emenda à Constituição, não há sanção ou veto por parte do presidente da República. O presidente da República só sanciona ou veta quando se trata de um projeto de lei. Quando nós temos uma modificação da própria Constituição Federal, é o Congresso Nacional que promulga as emendas que são aprovadas pelo Parlamento. O Congresso Nacional também se reúne para discutir e votar o orçamento, uma questão muito importante. Há uma comissão mista e já estou tratando aqui de um tema que a gente vai ver um pouco mais à frente, que são as comissões. Há uma comissão mista de senadores e deputados que elaboram, né, os projetos orçamentários,
E a discussão e votação se dá depois no plenário do Congresso Nacional. O Congresso Nacional delibera sobre os vetos do presidente da República em projetos de lei, né, e não em propostas de emenda à Constituição, como a gente acabou de ver. O Congresso Nacional é reunido para delegar ao presidente da República poderes para legislar, é algo que a nossa Constituição permite, mas que não é tão frequente. Então, o Congresso abre mão em uma matéria específica sobre a sua competência para legislar e delega ao presidente da República o poder para fazê-lo. É algo excepcional e algo que ocorre em sessão do Congresso Nacional. Evidentemente, o regimento comum do Congresso também é elaborado e reformado em sessão única do Congresso Nacional, né, em que estão juntos deputados e senadores, e também em outras situações que são previstas no regimento. Mesa do Senado Federal. O Senado, assim como a Câmara, tem autonomia para eleger os componentes da sua mesa. Tem uma estrutura parecida, né, de presidente, vice-presidente, né, 4 secretários, 4 suplentes de secretários. Agora, no Senado, no ano de 2021, o Senado é chamado a escolher uma nova mesa diretora. Então, geralmente, o período em que uma mesa diretora fica instalada é de 2 anos. Passados os 2 anos, convoca-se uma nova eleição. E o que é que faz a mesa do Senado Federal? Quais são as competências, né? O que na prática faz a pessoa que está ocupando a presidência do Senado Federal? Tem muito poder, né, como a gente vai ver. O artigo 48, né, para quem quiser acompanhar, vocês conseguem abrir os regimentos internos, tanto do Congresso como do Senado ou da Câmara, com muita facilidade na internet. Vocês vão conseguir abrir com facilidade. Então, o presidente do Senado Federal, ele pode impugnar proposições que, segundo o seu juízo, sejam contrárias à Constituição, às leis ou ao próprio regimento. Ou seja, o presidente pode fazer um juízo sobre uma determinada proposta que está tramitando no Senado e dizer, olha, essa lei ou essa PEC é inconstitucional, é ilegal, colide com tal dispositivo, e aí ele consegue barrar sozinho, né, o presidente da mesa, que é o presidente do Senado Federal, consegue barrar sozinho o andamento de uma determinada proposição. Ou seja, é um poder bastante considerável. É claro que os interessados, né, o autor daquela proposta, por exemplo, pode recorrer dessa decisão do presidente do Senado de barrar a tramitação, e aí quem deve ser ouvido é a CCJ, que é a comissão mais importante do Senado e da Câmara, a gente vai ver um pouquinho adiante. A CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela decide se aquele ato do presidente foi ou não adequado, e aí leva esse entendimento para o plenário. E o plenário, que é a soma, né, dos 81 senadores, vai decidir se aquela proposição legislativa, aquele projeto de lei, aquela PEC, vai ou não continuar. O presidente do Senado decide questões de ordem. O que é que são questões de ordem? A gente vê com muita frequência, quando a gente assiste sessões do Senado, da Câmara, do Congresso, o parlamentar levanta a mão e fala pela ordem, pela ordem. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.